No primeiro turno das eleições presidenciais deste ano, ocorreu um fato no mínimo curioso. Ao olharmos o mapa dos votos das regiões Norte e Centro-Oeste, é possível notar que as áreas que deram vitória ao presidente Bolsonaro são praticamente as mesmas que aparecem como regiões com maiores índices de desmatamento da Amazônia. Essa observação foi feita originalmente pelo professor Rodolfo Salm, da Universidade Federal do Pará, que publicou os dois mapas nas redes sociais para comprovar sua constatação. Conversamos com um pesquisador que conta quais são, em sua opinião, as causas para essa correlação. Existe a vontade de que os garimpos possam invadir a terra indígena, na verdade já estão invadindo os seus limites, e, enfim, cada região do Arco do Desmatamento tem a sua gana de exploração maior. Em alguns lugares é atividade madeireira, ou em outros lugares é a invasão de terras públicas, ou mesmo o garimpo. E em todos os casos, a gente tem uma postura do governo Jair Bolsonaro de enfraquecer a fiscalização, facilitando o desenvolvimento dessas atividades ilegais. Na opinião do físico, climatologista e membro do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, Paulo Artacho, muitos desses votos vieram por conta das atividades ilegais. A região é dominada pelo agronegócio brasileiro e a região dominada pelo desmatamento e a invasão ilegal de terras, invasão ilegal de terras indígenas, regiões de garimpos ilegais. É muito conhecido de que essa população que é dominada pelo crime organizado na região amazônica tem suporte e apoio do atual governo. Então, existe uma relação muito forte entre milícias, entre crime organizado e atividades ilegais na Amazônia. Uma fração grande dos apoiadores do atual governo, na verdade, estão associados com atividades criminosas na região amazônica. Isso a gente vê pela correlação muito forte que existe entre o mapa dos votos com o mapa onde as atividades ilegais da região amazônica estão acontecendo. Pelo ponto de vista da ciência política, fatores históricos podem explicar o fenômeno que acontece na região. O cientista político e historiador Wallace de Moraes aponta o coronelismo como fator preponderante na distribuição dos votos. A história do voto no Brasil é a história da compra de voto. E compra de voto pelas elites, pelos coronéis, né? Isso na ciência política foi denominado como coronelismo, né? Então, teve até um autor, que é o Vitor Nunes Leal, que escreveu um livro chamado Coronelismo, Enxada e Voto. Isso caracterizava todo o aspecto dessa compra de voto por coronéis em determinados lugares. E esse governo atual, ele exacerbou essa política, né? Como a gente viu o ministro do Meio Ambiente dizendo que devia aproveitar a pandemia para passar a boiada, esse passar a boiada é passar toda a legislação desmatamento, enfim, sem nenhum compromisso com a manutenção da floresta, da nossa flora e da nossa fauna. Isso é uma política de governo. Consultado, o Ministério do Meio Ambiente sugeriu que as questões fossem encaminhadas ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, responsável pelos dados referentes ao desmatamento, que, por sua vez, não quis se manifestar sobre a interpretação dos ambientalistas e orientou o acesso à plataforma Terra Brasilis, que traz o diagrama atualizado do cenário ambiental. Os dados da plataforma confirmam a correspondência entre as regiões que compõem o Arco do Desmatamento e as regiões em que Bolsonaro teve vitória na votação de primeiro turno no Norte e Centro-Oeste do país.